Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Queridos irmãos e irmãs, nesta tarde, nós nos reunimos para refletirmos um pouco sobre o perdão. Perdão como caminho para novos recomeços. E é um tema pertinente para este momento ao qual nós vivemos, todo esse processo quaresmal, onde agora começamos a nossa Semana Santa, nos preparando para vivermos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E quando se trata da palavra perdão, muitas coisas vêm à cabeça, muitos temas, muitas situações, muitos fatos. Acho que cada um tem fatos pessoais a ser refletidos sobre a palavra perdão. E eu até dizia a Darlélia que é um tema muito pertinente, até porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Às vezes tem pessoas que falam assim, aquelas pessoas que esotéricas, né, que falam de signos, que dizem que certos signos têm dificuldade de perdoar. E aí quem acredita nisso foge da sua concepção cristã religiosa, não é? Fica numa via paralela, onde não sabe para qual rumo caminhar. E quando se trata de perdão, até eu deixei escrito aqui, numa forma bem classificatória, né, descritiva, nos diz que perdão é o processo intencional, olha essa palavra, intencional e voluntário, pelo qual a vítima, aquela pessoa que sofreu algo, passa por uma mudança de sentimentos, atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao seu agressor. Uma mudança intencional e voluntária. Queridos irmãos e irmãs, quando se trata de perdoar, é algo tão difícil, mas tão difícil para muitos, que para nós cristãos, às vezes cometemos um grande erro de achar que o perdão é algo facultativo. É algo que podemos ter uma opção de escolher ou não em fazê-lo. E para Cristo, diante dos seus ensinamentos, diante de tudo que Ele nos apresenta na palavra, podemos dizer que, diante de todos os fatos encontrados na palavra de Deus, a falta do perdão, ela está igualada, ela está totalmente semelhante ao homicídio. Alguém aqui que não sabe o que é homicídio? Para aqueles que não sabem o que é homicídio, é o simples fato, o ato de matar alguém, cometer um assassinato. E diante da palavra de Deus, podemos dizer que a falta do perdão é um assassinato. Aí eu faço uma pergunta bem clara a vocês. Alguém assassinou alguém hoje? Algum de vocês assassinou alguém hoje? Reflete aí. Aquela intrigazinha, aquela brigazinha, aquela discórdia e que o perdão faltou acontecer. Então, queridos irmãos e irmãs, é algo tão sério a falta do perdão diante da concepção cristã que nós deixamos passar muito despercebidos. Lá nos mandamentos, nos 10 mandamentos está lá, não matarás. E se a palavra de Deus compara, classifica, iguala a falta do perdão ao homicídio, você está indo contra os mandamentos de Deus. Olha a gravidade disso. Lá em Mateus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Nós temos uma convicção de que para alcançarmos o reino de Deus é necessário fazermos as coisas boas, vivermos de forma boa. Mas quando se fala de perdoar, eu deixo um vãozinho, um lugarzinho onde eu tento varrer para debaixo do tapete aquela situação.
Deixa que o tempo cura. Deixa que o tempo cura. E perdoar não é simplesmente o fato e o ato de você que sofreu algo, perdoar quem te ofendeu, ou você que ofendeu, procurar quem foi ofendido para pedir perdão. Muitas vezes quem ofende diz assim, o tempo passa, a pessoa esquece. E quem foi ofendido guarda tanta mágoa, mas tanta mágoa, com aquele pensamento negativo de vingança, que no decorrer do tempo deixa de alcançar boas coisas por causa daquela mágoa que fica remoendo por dentro. E vocês vão ver que o perdão é algo tão fascinante e necessário acontecer nas nossas vidas, e que faz muita diferença se não vier a acontecer, que alguns fatos dentro da própria palavra de Deus nos mostra a grandiosidade da importância de perdoar. Quando a gente pega a oração do Pai Nosso, é bem explícito. Quando diz lá, perdoai-nos os nossos ofensores, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Olha a palavra, nós pedimos para Deus perdoar os nossos ofensores. E da mesma forma que nós pedimos para Ele perdoar, nós nos comprometemos a perdoá-los também. É uma via de mão dupla. Para que Deus haja, é necessário que eu também o faça. O perdão é algo tão grandioso, mas tão grandioso, que quando nós resolvemos aceitar a mudança, e quando eu falo de mudança, não é só dizer assim, eu lhe perdoo e pronto. Não, é uma mudança espiritual e atitudinal. Parte desde as suas ações com aquela pessoa e os seus pensamentos sobre aquela pessoa. Se equiparam. E o perdão, ele é algo que favorece a sua saúde. Melhora o estresse, alivia a pressão arterial, evita infartos. Quem vive remoendo situações da qual não busca o perdão ou não dar o perdão, tem um alto risco de morrer infartado. E não sou eu que estou dizendo, não, é a ciência mesmo. Lá na palavra de Deus, diz assim, sobre o perdão. Quando olhamos lá no Antigo Testamento, vemos que José, que foi traído pelos seus irmãos, vendido, quando ele os reencontrou, ele com muita raiva ainda, ele se afastou. Mas, movido pelo Espírito Santo, ele optou em perdoar os seus irmãos. E o presente que ele recebeu no momento que ele perdoou os seus irmãos, que ele o abraçou, entregou o seu perdão a eles, foi reencontrar o seu pai que ainda vivia. Olha que coisa boa. Se ele não perdoasse, ele iria matar os irmãos e, consequentemente, matar de desgosto o seu pai que ainda estava vivo, receoso se um dia pudesse encontrar ainda o filho. Quando eu disse que a falta do perdão nos afasta no decorrer do caminho das nossas vidas de grandes conquistas, nós vimos que na passagem onde Salomé dança para Herodes, ele fica tão encantado, mas tão encantado pela dança de Salomé, que ele oferece a ela qualquer coisa que ela desejasse. Até mesmo a metade do seu reino. Muitas riquezas, muita riqueza. Salomé, movida pelos ideais de sua mãe Herodíades, vai lá se aconselhar. Só que ela vai se aconselhar com uma pessoa ressentida. Uma pessoa que não tinha a capacidade de perdoar. E Herodíades era ressentida com quem? Com João Batista, porque a acusava literalmente de adultério. E aquela mulher ressentida com a falta e o não desejo de praticar o perdão, ela deixa toda a riqueza, pensa aí, toda a riqueza que é oferecida pelo simples fato de querer se vingar. E ela, em vez de pedir toda a riqueza, aconselha a filha a pedir o quê? A cabeça de João Batista. Deixa toda a riqueza de lado. Santo Agostinho já dizia que para que possamos dar e receber o perdão, para que dermos o início num processo de
mudança de concepção para perdoarmos alguém ou aceitarmos o perdão de alguém. Para que isso possa ser iniciado em nós, já é necessário estarmos sendo movidos pela graça do Espírito Santo de Deus. E como eu havia dito, é necessário vivermos como tal, vivermos diante das nossas convicções, enxergando que, para que eu alcance uma vida mais próxima de estar com Deus, eu preciso estar cada vez mais próximo do meu irmão, tendo sido ofendido ou não. E quando a gente fala de perdão, esse é o momento mais adequado, porque o perdão ele dá para a gente um novo quadro, uma tela em branco para reescrevermos a nossa vida, nosso dia. E se dá uma tela em branco para um novo recomeço, qual a forma mais visível para o cristão para receber o perdão? A confissão. E é este o momento de preparação para vivermos morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é através da confissão. Reconciliarmos, renovarmos, recomeçar. E diante do tema que nos diz perdão, o caminho para novos recomeços, nós podemos olhar para a perspectiva a qual Jesus, na cruz, diante de todos aqueles que o levaram para aquele lugar, diz em alto e bom tom: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha a grandiosidade do perdão. Pensa comigo assim, um raciocínio até um pouquinho fora do comum. Antes de Jesus Cristo, Deus, lá no Antigo Testamento, a gente consegue enxergar um Deus que era um pouquinho até que carrasco, que castigava. E a gente pensa assim, Deus mandou o seu Filho para nos dar a salvação. Mas ninguém sabe qual que era a linha de convicção de Deus após aquela situação. E Jesus Cristo, como a própria palavra diz, veio para mudar, para renovar, para reestruturar a igreja. E as palavras deles é bonito. Eu finalizo com a palavra de Jesus Cristo dizendo: Pai, perdoai-lhes. Ele não diz: Pai, eu perdoo, porque ele não tinha mágoa, ele não tinha ressentimento. Ele em momento algum odiou aqueles que estavam cuspindo e açoitando ele. Por isso ele não diz: eu perdoo eles. Não, ele diz: Pai, perdoai-lhes. Ele pede ao Pai, porque ele conhece o Pai. Ele conhece o Pai. Então ele pede a Deus para que Deus perdoe aquelas pessoas, para que Deus não cometa um ato de vingança. Uma renovação através de uma destruição. Por isso ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso eu finalizo, queridos irmãos e irmãs. Reconheçais as vossas culpas. Se ofendeste os seus irmãos, procure-o, reconcilie. Este é o momento. Se foi ofendido e ainda guarda rancor, diante da confissão, peço perdão pelo seu rancor. Perdão é mudança, é esquecimento daquilo que te magoou, é deixar para trás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.